É uma alegria poder retornar aqui. Eu sempre me sinto abraçada, acolhida. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, um privilégio. Eu agradeço. Na verdade, eu vou refletir junto com vocês a respeito da busca de luz que ilumina a nossa alma. Nós estamos todos em busca dessa luz. Todos nós que nos reunimos, buscamos um centro que se eleva em nome do Cristo na crosta terrena. Nós todos buscamos luz, porque em certa medida nos sentimos perdidos, nos sentimos solitários, nos sentimos incompreendidos, nos sentimos desanimados. E nos lembramos da luz maior do Cristo. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então a gente vem buscar o Cristo. E a gente vem buscar esse entendimento que vai construindo como que camadas dentro de nós. Precisamos deste acolhimento que vem do alto, que vem de fora, mas precisamos principalmente compreender e ecoá-lo dentro de nós. Somos todos criaturas. Jesus nos chamou de irmãos. E esse é um título muito maravilhoso que ele nos trouxe à consciência. Irmãos, o espírito mais perfeito com o qual nós, aqui do planeta Terra, temos contato e referência. Generosamente, ele nos chama de irmãos. E ele nos chama de irmãos desconsiderando o fosso ainda abissal, evolutivo, que nos separa dele. Porque ele nos lembra que todos somos nascidos do amor, do mesmo Pai, Deus. Deus é amor. Em tudo e em todos, a todo tempo, desde sempre. E ao buscar essa luz para iluminar e aquecer as nossas almas, a gente se lembra da prece. A prece é essa luz que ilumina o nosso ser, que ergue os nossos olhos, que ampara o nosso coração e que finalmente abre as nossas mãos numa súplica, fazendo com que esse rasgo de humildade daquele que ora, ainda que pequeno, seja a fissura necessária para que possamos então ecoar a luz de Deus, que em tudo e em todos está, com Deus em nós, no nosso mais profundo, que por mais que a gente se perca, por mais que a gente cometa atos contra a lei de amor, é impossível que deixemos de ser filhos de Deus, nascidos da luz. E a lembrança dos nossos irmãos que chegam tantas vezes revoltados das reuniões mediúnicas buscando atendimento, espíritos desarvorados e expressando essa revolta em muita violência, é justamente um pedido de socorro, onde essa ferida ou este reconhecimento de Deus em si já não silencia mais. Não obstante toda dor, todo mal, toda incompreensão, Deus ecoa. E a nossa tarefa, junto à espiritualidade superior que vem acolher a esses irmãos,
às vezes tão desesperados como nós mesmos, a nossa tarefa é vibrar. A gente tem um instrumento de afinamento musical, chama diapasão. Quando a gente coloca um diapasão, a gente vai colocando os instrumentos, o canto, no mesmo ritmo. Quando nós, numa reunião mediúnica, acolhemos esses irmãos e todos nós vibramos o amor que damos conta de sentir, muitas vezes, para além do diálogo esclarecedor, mas no calor da prece, esse diapasão faz com que então seja possível que nós escutemos para além da revolta. A prece é um instrumento maravilhoso, quase que mágico. Mas a prece é tantas coisas ao mesmo tempo e muitas vezes a gente, no cotidiano dos dias, se esquece. A gente não dimensiona com exatidão todo esse poder que está nas mãos de todos nós, a todo momento. A prece é capaz de alterar realidades, porque as realidades concretas, elas são a materialização de realidades internas e espirituais. A prece reorganiza o nosso universo interior em harmonia com o Criador e com o amor. E pouco a pouco nós vamos transformando pensamentos, sentimentos, comportamentos e realidades. Mas leva o tempo propício, não é o tempo do relógio que nos amarra nas nossas existências materiais. Senão não seria viável que realizássemos todas as nossas tarefas. Mas o tempo oportuno. A prece é este lugar que precisa ser revisitado com frequência. Muitas vezes nós visitamos a prece mecanicamente, ainda que nos centros espíritas, repetidamente, sejamos esclarecidos que a prece precisa vir do coração. Mas a gente tem muita dificuldade com isso. Então, muitas vezes a gente fica só com as palavras mesmo. E aí a gente, às vezes, se perde achando, por exemplo, que a prece não pode ser uma prece que eu trago pronta a ideia. Ou uma prece decorada. Pode? Claro que pode. O que os espíritos nos explicam, nos orientam, é que a prece deve ser sentida. Então, se eu vou ler uma prece bonita que me toca, quando eu verbalizar estas palavras, é necessário que as minhas palavras estejam imantadas daquele sentimento que me tocou a alma. E eu me traduzo em voz alta. Aí sim, a prece é sentida. A prece é também a possibilidade de nós nos acalmarmos nos momentos de extrema angústia ou de extrema tristeza. É um lugar de entrega. É um lugar de colo, acolhimento. Tem uma música do Gilberto Gil que diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, desatar os nós. Precisamos nos despir. Mas
Deus nos conhece na nossa integralidade. Então, por que essa necessidade de recolhimento? Por que essa necessidade de olhar, silenciar? Porque para eu poder saber exatamente o que eu estou sentindo e o que eu preciso de amparo, eu preciso silenciar. Não é no tumulto. Mas é preciso que eu me reconheça. A prece é instrumento de autoconhecimento. É um poderoso aliado na reforma íntima. Aliás, nós queremos abraçar o projeto de reforma íntima, ou seja, de melhorarmos quem somos, de construirmos virtudes dentro de nós, de sermos mais equilibrados, mais amorosos, de termos paz interior, sem arrimar o nosso coração na prece, será muito difícil. Porque nos reconheceremos frágeis várias vezes. Nós vacilaremos várias vezes. Mas, ao nos reconhecer assim, seremos capazes de pedir ao Pai ajuda. E pedir o mais adequado. Porque nós somos capazes desse ato de maturidade. Feito nós somos capazes de pedir os maiores absurdos na prece, não tem problema. Desde que a gente se lembre que muitas vezes a resposta será não. Feito a gente faz com os nossos filhos às vezes. Que nos pedem coisas que não são apropriadas por inúmeras razões, ou que não são possíveis naquele momento, também por inúmeras razões, e a gente diz não, ainda que nós os amemos da forma mais ampla que a gente pode amar um outro ser. Mas de vez em quando a gente fala não. Aliás, com frequência, né, gente? Não é de vez em quando. Com frequência. E alguns não são doloridos, porque a gente gostaria de falar sim. Mas, por exemplo, eu posso não ter os recursos financeiros para um curso que meu filho queira fazer. Isso é uma dor para qualquer pai, qualquer mãe. E a gente tem que dizer não. Então, a gente pode pedir o que a gente quiser, materialmente falando. Deus não vai ficar ofendido, Deus não se ofende, gente. Deus nos conhece. Mas é preciso que nós tenhamos a consciência que de vez em quando a resposta será não. Ou agora não. Mas eu não te deixarei sozinho. Eu estarei ao seu lado. E a gente então vai aprendendo a pedir forças, compreensão, sustentação, entendendo a fragilidade nossa e da vida ao nosso redor. E entendendo a nossa fragilidade, nós vamos entendendo a fragilidade de todos que caminham conosco, pois todos no planeta, com raríssimas exceções, somos espíritos altamente endividados pelos desvarios que cometemos contra nós mesmos e contra o próximo, e contra o próprio planeta. E isso não exige de nós uma punição. Muitas vezes a gente cai nesse erro. Nós somos culpados, então temos que sofrer. Não. Precisamos refazer, reaprender. Estamos encarnados para fazer melhor. Cada dia é um convite para fazer de novo. E melhor, até que a gente aprenda. Eu quero tanto ser uma pessoa paciente, acho tão bonito. Eu também acho. Eu só já vou na cabeça de fazer esse compromisso antes de encarnar. Porque eu tenho certeza que eu fiz esse compromisso. Não, quero trabalhar a virtude da paciência. Tá louca. Tô brincando, né, gente? Sabe por quê? Porque os mentores falam, nossa, maravilhoso.
Que propósito ótimo, claro! Vamos colocar aqui no seu planejamento esse propósito. Paciência. Olha, quero sair da encarnação mais paciente do que quando eu entrei. Bom, né, amigo? Bom. Sabe não? Aí você tem que firmar o propósito, porque tudo demora. Porque Deus nos dá as oportunidades. Olha, quem tem que construir a paciência sou eu mesma. Então, eu tenho inúmeras oportunidades encarnatórias de exercitar a paciência. De todas as maneiras possíveis. Não só com a demora, né? Às vezes a gente demora em alcançar objetivos, não só com isso. Mas é do grande e do pequeno. É como um filho que te pergunta 1000 vezes a mesma coisa. Todo filho pergunta 1000 vezes. O seu vai perguntar 2000. Você não queria aprender paciência? Então, aí a gente já juntou com um espírito que precisa de um direcionamento repetitivo ali, mais firme e amoroso. Porque a paciência é a arte de responder educadamente. Não é só espera, é sem tromba. De novo e de novo. A paciência é reagir com gentileza quando a gente é contrariado. Quando as coisas não acontecem conforme a gente previu ou gostaria. Virtude maravilhosa. Mas eu tenho certeza que, como eu, muitos de vocês também escolheram trabalhar essa virtude. Mas a gente vai tomando consciência dessas situações encarnacionais nossas. Não foi ninguém que me contou isso. Eu cheguei a essa conclusão. Mas é porque a gente abraça esse projeto autorreflexivo e aí a gente vai entendendo quem somos, onde estamos, quais os nossos desafios. A prece favorece isso. Esse momento de silenciar e estar conosco. Mas vamos estar conosco abraçados com o Criador. Então seremos capazes de nos despir sem vergonha e sem medo. Deus já nos conhece, sabe quem somos. Quem precisa se auto-reconhecer somos nós mesmos. E a prece é esse exercício. Mas a prece também é uma oportunidade de ação. A prece não é somente um ato reflexivo. A prece mais agradável a Deus é aquela que consegue se traduzir em atitudes. É aquela que consegue sair do campo das ideias, do campo em que a gente já entende e fala, não, realmente eu preciso ser mais tolerante. Porque eu quero um mundo mais fraterno. E o mundo fraterno não é feito com pessoas que brigam a todo momento. Então eu tenho que parar de brigar. E o desafio é eu parar de brigar num mundo que ainda segue beligerante. Mas eu tenho que parar de brigar. Fui eu que me propus. A minha reforma íntima. Porque a gente tem mania de, não, eu vou parar de brigar, mas eles têm que parar também, porque não vai. Não é assim que funciona. Então, quando a prece nos orienta, fala, olha, vamos pacificar as suas atitudes, vamos tentar ser menos reativos com raiva e sermos mais reativos com compreensão e com amor. Olha o Evangelho. Toda vez que eu venho aqui, cai nos sete perfeitos. Eu estou começando a desconfiar que eu puxo muito a orelha aqui, a espiritualidade. É difícil. Mas a gente não quer ser melhor, mais pacífico, mais brando. O sacrifício mais agradável a Deus, a prece mais agradável a Deus, é do nosso orgulho, é do nosso comportamento antigo. E sim, é lógico que a gente vai ter que quando a gente começa a refletir, as coisas fazem sentido. Elas não se tornam
fáceis, mas elas fazem sentido. Se um espírito imperfeito, mundo de provas e expiações, e mundo de provas e expiações em transição planetária, aí é que a coisa fica muito boa, né? Porque está fazendo reformas no planeta. Quando a gente faz reforma em casa, é uma confusão, não é, gente? Qualquer um que tenha reformado qualquer coisa na vida, sabe a bagunça que faz. E no meio do processo você se arrepende. Por que eu comecei isso? Estava bom do jeito que estava. Não estava, porque senão a gente não tinha começado a reforma. Assim como nós, né? Não estava bom do jeito que estava, por isso que a gente quis reencarnar, porque a gente quis reencarnar. Para transformar. Porque eu quero construir paz dentro de mim. Mas nós estamos no planeta coletivamente realizando isso e já alcançamos 8 bilhões de encarnados, é isso mesmo? 8 bilhões ontem de encarnados. Todo mundo se transformando ao mesmo tempo. Então, às vezes, dá a sensação de que está piorando ao invés de melhorar, com alguma frequência. E o nosso desafio é construirmos a paz em meio a esse aparente caos. Gente, porque o caos ele é aparente. Deus está em tudo, todo o tempo. E basta uma prece para que a gente se conecte ao silêncio e ao equilíbrio. A gente pode ainda não conseguir manter essa faixa vibracional o tempo todo. Mas quando a gente para e faz uma prece, a gente mergulha em Deus, no equilíbrio. Em Deus existimos e nele nos movemos. São palavras, acho que de Paulo. Em Deus existimos e nele nos movemos. Deus está em todos nós e em tudo ao mesmo tempo, sem se desgastar. Ele é acessável a todo momento. Às vezes a gente acha, né, que para alcançar a Deus numa prece, a gente precisa fazer muito esforço. A gente só precisa silenciar. A gente precisa rezar para longas distâncias. Deus não está distante, Deus está dentro. Lembra o diapasão? Vai ressoar. Basta fazer uma prece, vai ressoar. Eu vou sentir. Muito embora a gente não consiga traduzir muitas vezes em palavras, nós vamos sentir Deus em nós. E de repente a gente percebe que de alguma forma, ainda que a gente não consiga traduzir em palavras, para além do caos aparente das relações e situações, tudo flui para a melhor solução possível para todos e cada um de nós. Nenhum de nós está esquecido. Nenhum de nós está órfão. Fica o convite para que a gente mergulhe na oração e assim se lembre. Para quem quiser expandir ou continuar as reflexões sobre a prece, eu deixo a recomendação do Livro dos Espíritos, as questões 658 e seguintes, em que Kardec faz perguntas sobre a prece aos espíritos e eles claramente respondem. Da mesma forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, ele tem o título Coletânea de Preces Espíritas. E aí, antes de cada conjunto de preces, para cada situação, tem um preâmbulo, uma explicação em que Kardec faz um apanhado da doutrina espírita sobre os temas que ali estão encadeados. Então percebam que a gente pode fazer preces que já estão escritas. Até a gente tem várias no Evangelho segundo o Espiritismo.
Mas é preciso que nós reflitamos na intencionalidade daquilo que nós estamos falando. Então, por isso que no preâmbulo sempre tem uma explicação da doutrina espírita sobre aquela situação. Perda de pessoas amadas, angústias, doenças. E Kardec vai então fazer esse presente para nós, um apanhado geral sobre aquela situação de esclarecimento que a doutrina espírita nos traz sobre o que, afinal, é estar encarnado, que é enfrentar desafios, superar dores e limitações, superar a nós mesmos. E porque esse intento ele é desafiador e muito difícil, e muitas vezes a gente se sente frágil e fraco, a prece vem preciosamente ser esse dínamo da nossa vontade, ser esse lembrete da presença de Deus conosco, todo o tempo. Tem um salmo muito famoso, que eu sempre repito, que começa assim, todos vocês conhecem. Ainda que eu caminhe no vale escuro da morte e da dor, Deus comigo lá estará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Seja qual for a situação que estejamos atravessando, Deus atravessa conosco. Não tenhamos um segundo de dúvida a esse respeito. Pode ser que as circunstâncias demorem a se alterar. Às vezes, as circunstâncias que agem como espinhos nos nossos sentimentos duram uma encarnação inteira. Mas Deus estará sempre conosco e vai nos auxiliar a transcender e transformar. Porque tem também um ditado que diz, né, que se as circunstâncias não mudam, é porque Deus está usando as circunstâncias para mudar você. Eu me lembrei de uma passagem, eu não vou me lembrar qual é o livro espírita, mas que visitavam um hospital e aí o instrutor conversa, né? E a pessoa fala para o instrutor, nossa, mas que espírito, né? Que pessoa maravilhosa, que doce de pessoa, né? Sofrendo tanto. E o mentor então responde, um doce agora, né? Você não conheceu há 100 anos atrás. Realmente, agora é um doce. Então, as circunstâncias vão nos transformando. E nós vamos percebendo que, de fato, hoje, nós somos melhores. Tá longe ainda do muito bem, mas é um objetivo que a gente vai construindo todos os dias. E é bom a gente dar uma parada e olhar e falar, não, realmente, eu caminhei, eu já não sou mais o mesmo. A dor em si mesma não é nem um objetivo, ou seja, não é porque a gente sofre muito que a gente evolui. É quem muito ama, muito é perdoado. Essas são palavras do Cristo. Então, o que nos resgata perante a nós mesmos e perante a vida é o amor. O amor em ação. O amor por nós, o amor pelos que nos cercam, o amor que nós conseguimos colocar em prática na vida. É isso que nos resgata. Não é a dor por si mesma. Ela não é um objetivo em si mesma. Ela é muitas vezes um instrumento. Aliás, todas as vezes. Ou ela é um instrumento de despertamento, de atenção, para que a gente reavalie o nosso rumo, ou ela é um instrumento de transformação, para que a gente desperte qualidades, virtudes, forças que já estávamos prontos para despertar, mas que não sabíamos que dávamos conta. Qualquer um que eu perguntar aqui vai poder
escolher um evento da própria vida que atravessou, de muita dificuldade, e que, enquanto atravessava, pensou, não tem jeito, eu não vou dar conta. Eu não dou conta. E atravessou, e deu conta, e achou o caminho. Claro que achou. O caminho vai ser encontrado, Deus está conosco. Há sempre uma saída. No final da música do Gilberto Gil, ela termina, né? Que ele precisa se despedir, se eu quiser falar com Deus. E aí, até não restar nada e não encontrar nada daquilo que eu julguei que iria encontrar. Porque o nosso destino, ele é muito mais rico do que a nossa consciência encarnada consegue enxergar. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é realmente se entregar no colo do Pai. E como um filho que confia e diz, olha, eu não estou enxergando, mas me ajuda, me guia. Eu tenho certeza que há um caminho, muito embora eu não possa ver. Jamais seremos desamparados. E veremos os nossos pés se fortalecerem. E poderemos olhar para trás e ver aquela situação e falar, não é que passou? Uma frase em cima da cama do Chico, isso também passa. Os momentos bons, os ruins, todos eles se alternam na nossa vida. O que importa é que a cada novo enfrentamento, a cada nova alegria, nós estejamos um pouco transformados. Mas, sobretudo, em contato com a dor e o sofrimento, nós possamos entender que todos que convivem conosco carregam dores, as quais nós ignoramos. Então, sempre cabe, com todos, indistintamente, o respeito e a gentileza. Porque os corações carregam dores assim como os nossos. E a vida vai facilitando. Não vai ficar sem problemas, gente. Eu não poderia falar isso porque seria mentira. Porque se ela ficar sem problemas para serem solucionados, a gente para de caminhar. E a gente pode fazer tudo, né, gente? Mas parar de caminhar é muito contrário ao compromisso que a gente fez com a gente mesmo, né? Quando a gente estava lá e recebemos a notícia no plano espiritual, vamos tentar puxar essa recordação, muito embora ela não vá vir na consciência, ela vem no coração. Quando a gente recebeu a notícia de olha, bora reencarnar, junto com o medo que a gente deve ter sentido, aquela apreensão, a gente sentiu muita esperança. Agora vai. Eu vou conseguir. Então o compromisso que a gente fez não foi com outra pessoa, com a gente mesmo. E a maior traição que a gente pode fazer com a gente mesmo é abandonar esse plano de autorresgate. Lembremos nas horas de dificuldades que nos acompanham os nossos mentores, nos acompanham os nossos amigos espirituais, que nós podemos acessá-los a todo momento. E a prece pode ser simplesmente um me ajuda, me fortalece. E os nossos passos serão fortalecidos. E nós encontraremos os caminhos. Nós não estamos sozinhos. E não estaremos abandonados nos nossos momentos provacionais. Os nossos mentores velam por nós bem de perto nesses momentos, porque eles sabem. Porque às vezes nós esquecemos. Sabe o que é que eles sabem? Que a gente dá conta. Que a gente está destinado a conseguir. A gente está destinado a florescer no mundo. Então que a gente possa,
a partir de agora, lembrar desse precioso mecanismo da prece a todo momento, como autorreflexão, como apoio, como ajuda, como gratidão e como atitude uns com os outros, sendo a prece perfumada o nosso comportamento renovado conosco e com os próximos. Boa tarde.